cheia de limitações. Eu comecei a fazer o meu tratamento através no particular, não dei conta disso, e aí a minha médica me endereçou para o SUS. Entre o diagnóstico e o meu primeiro procedimento no SUS, estou passando sozinha. Entre o meu diagnóstico e o meu primeiro procedimento, que foi a cirurgia, foram 3 meses. Em janeiro eu fiz a cirurgia, mas aí eu já também tinha metástase nas axilas, então eu fiz a reconstrução mamária dos 2 seios, porque eu tinha prótese, e fiz também o esvaziamento dos linfonodos. Depois disso, entrei num processo de quimioterapia, de radioterapia por 7 meses, e eu tive uma janela em novembro, que eu falo assim, Deus é tão maravilhoso pra gente, que essa janela permitiu que eu passasse meu aniversário com a minha filha em San Diego, que é a minha filha única, que mora longe da gente. Então eu pude passar o meu aniversário com ela e aí eu voltei para o meu tratamento. Então hoje ainda, gente, eu sigo com medicação oral, que ainda vai muitos anos, né, com isso, mas eu passo bem. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa começar a falar quando a gente recebe o diagnóstico é a forma como a gente lida com essa informação. Obviamente, cada uma de nós tem um repertório, tem um repertório emocional, tem um repertório psíquico, tem uma rede de apoio, tem condições diferentes, perfil diferente, e isso vai ser tratado da forma que cada uma vai absorver. No meu caso, eu recebi o diagnóstico, eu estava indo, eu tinha acabado de ser investida, estava indo para uma festa com o meu filho, que é meu sócio, e eu recebi o exame no meio do caminho. Meu filho falou, não abre, mas eu estava muito curiosa, eu abri, deu ruim, e aí ele falou, mãe, vamos aproveitar a festa e amanhã a gente pensa. E aí foi isso mesmo, eu fui para a festa, procurando quem sabe, de curtir, voltei, ele me deixou em casa, e foi no dia seguinte, porque a gente dormiu em Sorocaba, e quando eu cheguei em casa, meu marido não estava, e foi o primeiro momento que eu comecei a entrar em contato realmente com o meu diagnóstico. Então as fichas começaram a cair, e o primeiro pensamento que eu tive, e vou falar para vocês, gente, foi o primeiro e único pensamento pesaroso que eu tive em relação a tudo que aconteceu comigo. Eu pensei, poxa vida, meu neto tem 1 mês de vida e eu quero construir memórias com meu neto. E aí foi muito, gente, desculpa, mas a gente acha que a gente está 100%, mas cada vez que eu falo disso é muita emoção mesmo. Então, na mesma hora que eu tive esse pensamento, eu comecei a ser invadida por uma sensação de gratidão, que eu falo que foi uma sensação espiritual mesmo. Eu acredito nisso porque eu comecei a sentir vontade de agradecer. Comecei a andar pela minha casa e agradecer meus filhos, meu marido, a minha casa, a minha história de vida, meus avós, fui agradecendo. E chegou um momento que eu só agradecer mentalmente não era suficiente, eu comecei a falar alto. Eu entrei no processo de catarse mesmo, subi pro meu quarto, aí sentei na cama, comecei a rezar, e aí fui me acalmando, e uma mensagem, um pensamento muito forte vinha na minha cabeça, que falava assim para mim, Cris, é só um processo, vai dar tudo certo, e você vai ainda usar a sua voz, através das suas empresas, para você levar, falar sobre isso para outras mulheres. E eu fui acalmando, e isso foi ficando muito forte na minha cabeça. E aí teve uma hora que eu falei, tá bom, Deus, eu entendi, vai ser só um processo e eu estou curada. E naquele momento eu realmente acreditei que eu tinha sido curada, e a partir dali todo o meu enfrentamento foi dessa forma, com alegria. O que era para fazer, eu fazia. Se você perguntasse para mim, Cris, mas isso é diferente da forma que você lida com a vida? Não é, eu sou uma pessoa de resolução. Eu não sou uma pessoa que fico chorando em cima do leite derramado, eu não sou uma pessoa vitimista, eu sou uma pessoa de resolver. Então assim, vai lá,
e faz, e é assim que eu funciono. Então, como eu disse para vocês, o enfrentamento ele é muito particular. Mas se eu posso deixar uma mensagem em relação ao enfrentamento, que é o primeiro impacto, né, no momento que a gente recebe o diagnóstico, é dizer que quanto mais a gente estiver focada no processo, focada na cura, a qualidade do tratamento ele vai ser muito melhor. A relação que a gente vai ter com toda a nossa história, dinâmica de vida a partir disso, vai ser muito mais tranquilo. 35% das mulheres mastectomizadas entram em depressão. É lógico, gente, é um evento traumático e é importante também que durante o processo essa mulher, além da rede de apoio, que ela tenha a possibilidade de ter também um tratamento terapêutico, um acompanhamento terapêutico para ajudar a manter a saúde mental. O outro impacto diz respeito à forma como isso vai também movimentar os núcleos que essa mulher está inserida. Se essa mulher, dependendo do papel que ela tem em cada núcleo, o impacto pode ser maior ou menor, mas com certeza tem uma acomodação, tem um rearranjo nessa família, na relação dela com os amigos, porque a gente, querendo ou não, você passa por um processo que acaba te desgastando, você quer ficar mais recolhida, você não está mais na frente de tudo. Na minha experiência, eu sempre fui a pessoa que quis planejar a vida de todo mundo. Então eu planejava as coisas na minha família, as coisas na família da minha mãe, da minha sogra, no meu trabalho, tudo eu estava sempre planejando, organizando. E com o meu desafio, eu comecei a entender que, na verdade, o meu gosto não era por planejar, o meu gosto era por controle. Eu gostava de controlar. Então, uma vez que para controlar, a gente tinha que planejar. Como eu queria que tudo coubesse na minha agenda, obviamente, era o meu planejamento. Com a doença, foi a primeira coisa que me desestabilizou, porque eu tive contato com a possibilidade da finitude e a gente passa a se sentir mais vulnerável. Eu não sabia ser vulnerável, porque a vulnerabilidade para mim era uma fraqueza. Então eu tive que reaprender, me reorganizar como pessoa para entender que sim, que eu poderia ser cuidada, que eu poderia ser vulnerável, nem por isso eu era uma pessoa frágil. E esse impacto, obviamente, ele vai ser potencializado se você não tem relações que são funcionais. Então, na minha casa, na minha família, eu tive a sorte da gente conseguir reorganizar tudo da melhor forma, porque é uma família amorosa, né? E a gente tem uma rede de apoio muito forte. Mas, gente, não acontece com todas as mulheres. E aí eu quero falar do papel do marido, aqui falando de relações que são heterossexuais, porque o dado que eu vou trazer é um dado relacionado aos homens. E alguns autores falam muito de uma coisa que parece óbvia, né, pra gente, mas fala que os casais que enfrentam qualquer desafio, podendo compartilhar e tendo um apoio genuíno, né, da parceria, com certeza esse conflito ele vai passar de uma forma menos sofrida. Só que quando a gente olha para o câncer de mama, a gente tem um dado que para mim é chocante, que diz que cerca de 70% dos homens abandonam as suas esposas, as suas parceiras, durante o câncer de mama. É um dado muito gritante. A gente não tem aqui, a gente não vai falar sobre esse dado, mas eu queria deixar só como reflexão para a gente, da gente entender o que é esse homem que no momento que ele precisa cuidar, ele não dá conta disso. E aí trazer um outro dado para vocês. Segundo o IBGE, a primeira e segunda infância ainda está nas mãos, a educação está nas mãos das mulheres, porque a gente faz parte de uma cultura machista que diz que é a mulher que tem que educar essa criança. Mas, em contrapartida, eu quero olhar do outro lado também e perguntar também o que essas mulheres estão educando, se elas são responsáveis por essas crianças, né, esses meninos e meninas na primeira e segunda infância,
o que nós estamos educando para os nossos filhos, que homens nós estamos construindo. Quando a gente pensa no machismo estrutural, ele afeta não só os homens, mas também nós, mulheres. Então, só queria deixar isso como uma pílula, como um insight de reflexão, porque eu tenho certeza que esse número de 70% de abandono, ele é um reflexo da nossa cultura machista, que esse homem não aprendeu a estar nesse papel de cuidador. E eu tenho que agradecer muito meu marido, porque ele foi parceiro de todas as formas durante todo o meu processo, continua sendo. Ele trabalha comigo na empresa e ele assim, mediu esforços para garantir, para me blindar, porque eu sou uma pessoa workaholic, sou uma pessoa que não paro, então assim, sempre tentando me proteger dos problemas, que eu não precisaria me envolver, assim, sempre me blindando e cuidando de mim. Bom, o outro impacto é em relação à imagem corporal e à sexualidade. Por quê? A doutora falou no outro painel, né? O corpo, a gente não pode olhar para um corpo de uma forma isolada. O corpo, ele é uma expressão de uma cultura, de uma época, de uma sociedade. Quando a gente pensa no nosso Brasil, na nossa geração, na nossa época, né? O que a gente fala? A gente fala que o nosso corpo é um capital e a gente tem como valor a juventude. Então, você imagina que essa mulher que já está passando por transformações, eu, por exemplo, engordei 20 quilos com o meu tratamento. Consegui emagrecer para 800 gramas, mas engordei 20 quilos, estou numa luta só. E passei por, vocês viram, carequinha, perdi sobrancelha, perdi cílios. Então, essa imagem, a gente se olhar e não se reconhecer, já é difícil pra gente. Então, você imagina quando você está com uma parceria que olha para você e não te valida. Isso destrói a pessoa, né? Então, é muito importante que a gente busque realmente fontes seguras para a gente se fortalecer durante esse processo, porque além de todo o aspecto emocional, tem um aspecto físico também, tem todas as mudanças, tem toda essa relação nossa com o corpo e, obviamente, um dos maiores medos, principalmente das mulheres que perdem a mama, é deixar de ser atraente para o outro. E aí eu quero fazer um parênteses para a gente falar sobre sexualidade, depois eu vou voltar para a gente continuar na história do câncer, mas eu vou fazer um parênteses para a gente conceitualizar sexualidade, para a gente entender a sexualidade além do sexo, porque quando a gente fala de sexualidade, automaticamente todo mundo já pensa em sexo. A sexualidade ela é constitutiva do ser humano, é parte saudável de quem a gente é, isso para começo da nossa conversa. Ela começa a ser construída desde que a gente é criancinha. E a forma como a gente nasceu homem, mulher, trans, a gente já tem uma série de expectativas e comportamentos esperados da nossa pessoa. Por quê? Porque a gente nasce dentro de um mundo que vai ser influenciado por nossa religião, pela ética, pela cultura, pela sociedade. E a nossa sexualidade, ela vai sendo alimentada por tudo isso. O nosso repertório sexual, nosso repertório, a nossa bagagem sobre sexualidade, ela vai sendo influenciada pelo que a minha religião me diz, pelo que a minha cultura me diz. Então vamos lembrar o seguinte, a gente faz parte de uma cultura judaica cristã que um dia falou pra gente que sexo é pecado, sujo e feio, ou que sexo é só para procriação, ou ainda que o sexo ele era prazeroso para o homem, para a mulher era uma coisa de obrigação mesmo, porque só procriava. A gente também não pode esquecer que fazemos parte de uma cultura machista, mais velada, menos velada, mas a gente ainda faz parte disso, que ao longo de séculos castrou essa mulher no entendimento do próprio prazer. As mulheres ainda hoje, 30% das mulheres sexualmente ativas não têm orgasmo, 43% não se masturbam e 55% das mulheres que se relacionam com parceiros homens em relações heterossexuais, 55% não conseguem atingir o orgasmo com a parceria. Para a gente entender o quanto que isso ainda é um desafio para as mulheres. Dentro da sexualidade, a gente ainda tem a forma como a gente entrega o nosso amor.
que são as linguagens do amor, que é esse componente afetivo. Então a gente não está falando só de sexo. O nosso desejo, ele se orienta, ele é homo, ele é hétero. E aí a parte da dimensão biológica, que é o que mais a gente aprende na escola, é o que mais a gente pensa na hora que a gente pensa em sexualidade, ele é uma partezinha de tudo isso. E quando a gente pensa especificamente em sexo, gente, o sexo ele é um pulso biológico, sim, mas ele vai ser uma expressão de tudo isso que você construiu ao longo da sua história. E por que eu estou falando isso? Porque dependendo da forma que você construiu isso na sua cabeça, você vai ter uma intimidade maior ou menor com a sua própria sexualidade. Por exemplo, minha mãe está com 84 anos e meu pai falecido já tem 11 anos. Quando ele morreu, eu pensei que ela morria junto. Ela fez o luto dela e de repente ela começou um fogo que eu falo, meu Deus do céu. E ela fala, filha, para mim o sexo, a sexualidade, ela foi importante. A gente se relacionava muito, eu e seu pai. Então, para mim, hoje, faz falta. Eu tenho desejo, eu tenho vontade. Então, para a gente entender também que essa nossa relação, a forma como a gente vai construindo isso, também vai afetar quando a gente tem um desafio maior. Por exemplo, quando a gente tem uma retomada de algum, ou de uma doença, ou mesmo na menopausa, né, que a gente tem que fazer algumas adequações. Bom, uma das coisas que mais, quando a gente retoma a vida sexual pós esse tratamento, que mais aparece como pontos de problema, de desafio, atenção aqui, é a falta de desejo. Bom, então os dois pontos assim, que são desafiadores na retomada aparecem como a falta de desejo e a secura vaginal. Obviamente, gente, eu vou trazer um pouco do meu, como que foi essa retomada para mim, mas o que é importante falar, que essa relação que a gente tem com a sexualidade, se eu perguntasse para cada um de vocês aqui, se eu perguntar para vocês o que vocês pensam sobre sexo, a primeira palavra que vem na cabeça, ninguém precisa me falar. Mas vão ter pessoas que vão falar assim, gostoso, tem gente que vai falar assim, nojo, preguiça, obrigação, tem gente que vai falar prazer. Então, cada um de nós vai ter algo construído em relação à forma como lida com o corpo, com a sexualidade, com essa intimidade. Então, quando a gente vem para uma retomada, depois de um desgaste que a gente tem emocional, né, quando emocional em função da doença, físico, e aí a gente fala que a gente está com falta de libido, é uma coisa super real, né, gente? Porque é impossível de você ter vontade de qualquer coisa passando por um desafio desse. Só que vai ser mais fácil se essa minha relação com a minha sexualidade, ela for positiva. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu, como sexóloga, eu sei o quanto que é importante um orgasmo. O orgasmo é maravilhoso, ele libera dentro da gente todos os hormônios do bem. Eu posso não estar com vontade, mas se eu começar, eu vou entrar na brincadeira, eu vou ter o meu orgasmo, vou ficar feliz da vida, no dia seguinte vou me sentir poderosa, vou me sentir amada, vai melhorar a minha autoestima. Então, para mim, para o meu prazer, porque o prazer e o desejo é meu, não é do outro, né? Isso é uma coisa também que as mulheres, aos poucos, elas vêm tentando se apropriar disso. Para mim esse prazer ele é importante, me faz me conectar comigo mesma e também com a minha parceria. É uma grande linha de comunicação, né? O sexo com o meu parceiro. Depois que eu fiz a cirurgia, né? Depois que tinha passado um tempo, a primeira vez que a gente foi transar, eu tive que lidar com isso daqui, mas com uma terceira coisa. Então, assim, não estava com vontade, mas na minha cabeça eu falei, vai ser legal, porque é só começar, eu vou gostar, vou me sentir bem, meu marido também vai ficar feliz. E a primeira coisa, na hora que ele veio me tocando,
para a minha jornada de prazer, a minha excitação, ela começava pelo meu seio. E ninguém tinha me falado que eu ia perder toda a minha sensibilidade no seio. Então, naquele momento, eu fiquei tão chocada, gente, fiquei tão triste, né? Parece ser uma coisa tão pequena, mas não é. E meu marido falou assim, Cris, ok, a gente vai buscar outras formas, eu ainda tenho meu seio, né? A gente vai buscar outras formas, a gente vai se adequar para a gente começar essa brincadeira de uma outra maneira. E a gente vai buscar mesmo, e eu vou até mostrar aqui para vocês, foi uma dica e fica para vocês aqui essa dica, porque eu acho importante que ninguém fala sobre isso. Para a gente, quem tem, não só quem fez uma reestruturação de mama, como eu fiz, mas quem passou também por algum tipo de cirurgia estética pode perder a sensibilidade. E aí eu aprendi que o uso isso aqui é um coletezinho, um vibradorzinho, e a pressão dele, né, a intensidade dele, ele me ajuda, não que vai me ligar a ponto que já morreu, mas o nosso cérebro ele é tão maravilhoso que ele começa a reconhecer isso já como uma forma de prazer. Ele já faz associação ao prazer. Então a gente super incluiu o bullet na nossa brincadeira. E uma outra coisa, para as mulheres em tratamento oncológico, a nossa resposta sexual ela é mais demorada. A gente demora mais para ter orgasmo. E o uso de lubrificante ou mesmo de um vibrador ajuda nesse processo na hora que a gente está ali na nossa intimidade. Então, eu tive, sim, problema com falta de desejo, mas eu não deixei que isso realmente se tornasse um problema. Toda semana, eu estou ali fazendo por mim, porque é o meu prazer e eu priorizo isso como uma coisa importante para a minha vida. O que acontece? Vamos mudar aqui, porque senão eu começo a adiantar as minhas falas. Falando um pouquinho ainda da falta de desejo, como é que a gente dribla isso, né? A primeira coisa para a gente entender por que eu não estou me conectando com o meu prazer é entender por que eu, o que me desconecta desse prazer. Então, a minha desconexão é pela doença ou a minha desconexão ela vai além disso? Ela já vai de uma história de que eu criei uma sexualidade ao longo da minha história que ela não foi tão positiva. Então, agora, se já não era bom antes, por que vai ser agora? Então tem esses aspectos também. O que é importante, gente? É importante a gente procurar a ajuda de um profissional para esse acompanhamento. Quando a gente, já 5 minutos, Jesus, procurar a ajuda de um profissional para conduzir a gente nesse entendimento. O uso da masturbação como uma ferramenta de autoconhecimento é super importante nesse novo entendimento desse corpo. Aprender a tirar esse prazer da genitalidade. A nossa cultura é muito sexo, penetração, e a nossa pele é uma zona erógena incrível, e às vezes a gente não precisa nem do orgasmo, a gente só quer esse carinho, a gente só quer curtir a jornada, a gente tem que aprender a aproveitar isso também. E lembrar o seguinte, a libido, que a gente associa simplesmente ao sexo, ela é uma energia sexual muito forte. A energia sexual, ela é uma energia criadora, ela é uma energia de pulsão, é o que nos tira da cama todos os dias. Então, a gente investir na energia sexual é também investir no tesão para a vida. O que acontece com a secura vaginal? 2/3 dos cânceres, eles progridem a partir da positividade dos hormônios. Então a gente tem que fazer o quê? Bloquear os hormônios para que você não tenha células ali se multiplicando. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você tenha zero de lubrificação, você vai ter uma parede vaginal mais fina, por isso que as mulheres vão ficando com medo de sentir dor e até geram vaginismo, vão atrofiando essa vagina. Então isso é real, a gente tem que buscar sim orientação de especialista para poder conduzir da melhor forma. Os cremes vaginais são tratamentos, né, os sem hormônios, para quem não pode usar com hormônio, eles ajudam muito. Os lubrificantes íntimos, na Sofia tem um que é o meu produto de cabeceira, que vai facilitar muito nessa
no ato, né, na relação sexual, e também tem tratamentos de laser hoje que ajudam nessa vascularização e numa lubrificação natural. Bom, a gente já falou um pouco também disso, mastectomia e sexo, eu acho que aí é onde o desafio é maior, justamente porque você tem que lidar com a sua imagem, e acho que nesse momento a gente tem que ter muita generosidade com a gente, muito amor, muita paciência e muita terapia. E em relação ao olhar do outro sobre a gente, quando você está num relacionamento, eu sempre falo que o diálogo é o melhor lubrificante. A gente precisa, sim, conversar para a gente construir uma nova intimidade. Então, indo para o final, algumas reflexões. Eu tenho aprendido a dizer não, a ser cuidada, a viver no presente em modo gratitude, que o meu corpo tem o poder divino de recuperação a partir das minhas escolhas, que meu tempo é muito precioso. Eu fiz muito detox de gente, de lugares. Eu descobri que eu sou feliz de qualquer forma, que me permitir ser vulnerável me deixou mais forte, que eu sou uma mulher foda, que meu grande plano de vida hoje é continuar construindo memórias com meu neto e que menos é mais em tudo na vida. Gente, obrigado. Aceitar passos. Permanece aqui, por gentileza, um minuto. Eu costumo brincar que, como mestre de cerimônia, a pessoa apoderada deste instrumento chamado microfone, sim, eu posso. Cristiane, não porque você é uma sobrevivente, mas pela força que você demonstra ter, ainda aqui dentro da emoção. Não sei se em algum momento você já teve curiosidade a respeito do teu nome, significa cristã, e não entremos aqui no aspecto, mas o outro significado da palavra Cristiane é ungida de Deus ou do Senhor. Alguém sabe por que você tem o nome de Cristiane, não sou eu que vou entrar aqui no mérito da questão. Pela sua coragem, pelo seu exemplo, você vai passar muitos aniversários com seu neto, com seus filhos, com sua família. E eu diria só o seguinte: sim, eu estou falando em todos os canais de comunicação, você é fora com PH de farmácia, 2 O's de cooperativa, 2 D's de Dodge e 2 A's de Saara. Então, mais uma vez, Cristiane e Marcelo com vocês, trazendo o tema sexualidade e o estande da Sophie Sensual Filhos está localizado na rua B de Bravo, número 3, e através do itsophie.com.br. Esse foi o tema trazido por ela, muitíssimo obrigado, foi uma honra.